Boa noite. Eu perguntei para vocês falarem algumas coisas que nós normalmente vemos na cidade como problemas. Eu anotei aqui algumas delas. A gente vê problemas como tráfico, falta de segurança, violência. Aí nisso a gente pode incluir roubo, assassinato, feminicídio. A gente tem poluição também, falta de acessibilidade, desemprego, produtos de má qualidade, alto custo. Aí eu pergunto para vocês, como que nós chegamos a esse ponto? Alguns vão dizer que é por conta do pecado, que iniciou em Adão e Eva. De fato, o pecado é o causador. Mas aí eu queria perguntar quando que isso começou exclusivamente na cidade, não necessariamente no indivíduo. Porque a cidade em si, ela também está corrompida, assim como o indivíduo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o texto que eu falei para vocês que nós iríamos começar está lá em Gênesis 4, que é o primeiro assassinato descrito na Bíblia. Quando Caim e Abel apresentam uma oferta, Deus ele chega, ele recusa de Caim, recebe de Abel. Abel, por ciúmes, inveja, enfim, por intenções erradas, ele chega, aí aqui nesse trecho fala, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, Deus ele chega para Caim e pergunta, cadê seu irmão Abel? Aí ele fala, sou eu responsável pelo meu irmão? Então, o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Quando eu leio esse trecho, eu imagino a nossa realidade hoje também, sabe? Porque tem muitos irmãos sendo mortos, sofrendo com a corrupção que há em nossa sociedade, nos indivíduos, e tem muito sangue clamando por terra para que a gente faça algo. Então, quando Deus chega para você, e aí, o que você está fazendo pelo seu irmão? Cadê o seu irmão? Qual a situação do seu irmão? Aí tem muita gente que responde como Caim, cara, o que eu tenho a ver com meu irmão? O que eu tenho a ver com aquele que sofre com desigualdade? O que eu tenho a ver com quem sofre com racismo? O que eu tenho a ver com quem sofre na vida de prostituição, na vida do tráfico? O que eu tenho a ver? Só que Deus ele responde dessa forma pra gente, da terra eu ouço o sangue do seu irmão e esse sangue está clamando. Então ele quer que a gente faça algo. Então, nos versículos seguintes, a gente percebe que Caim, o que ele fez? Ele se afastou da presença do Senhor, foi viver na terra de Nod, ele teve relações com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Aí aqui a gente é abordada a primeira fundação de cidade na Bíblia. Então, depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então, eu pergunto para vocês, após qual acontecimento houve a fundação de uma cidade? A gente acabou de ver, após um assassinato, o primeiro assassinato descrito foi após o primeiro assassinato, que veio por conta de inveja, por conta de mentira, de intenções erradas. Então, a primeira cidade foi fundada com essas bases, com esses fundamentos. Alguém fugiu por conta de um assassinato, se afastou da presença do Senhor e aí surgiu a primeira cidade. Então, esse é o fundamento que a gente precisa compreender. A cidade está fundamentada desde a sua origem em bases corrompidas, em estruturas corrompidas, e assim são nossas cidades hoje. Qual cidade, qual sociedade que a gente vê hoje que na sua origem não teve guerras, não teve derramamento de sangue, disputas, e até hoje, inclusive. Então, assim, as nossas cidades, elas estão construídas com suas bases, com seus fundamentos totalmente corrompidos. Então, as nossas cidades, elas estão corrompidas. A gente precisa compreender isso. Não é só o ser humano que está corrompido, mas o ser humano, na construção da cidade, ele corrompeu a própria cidade. Então, essa é a nossa realidade. E é por isso que a gente vê tanta desgraça na cidade. Prostituição, tráfico de drogas, violência, assassinato, corrupção, e enfim, porque as bases, as estruturas, os fundamentos, eles estão corrompidos porque foram feitos por homens corrompidos em situações totalmente corrompidas. E essa é a ideia de hoje. A gente vê agora a descendência de Caim, que herdou o mesmo gene de Caim, e a gente vê aqui o segundo assassinato descrito na Bíblia, onde aí a gente vê aqui, de Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mesael, tem uma versão que diz, aí depois Metusael, de Metusael Lameque. Lameque tomou duas mulheres, então aqui a gente vê o primeiro caso de bigamia, e Lameque, no versículo 23, 24, diz, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Então, o segundo assassinato descrito na Bíblia não foi apenas de um, mas foram de duas pessoas. E há teólogo que diz que esse homem que Lameque matou era o próprio Caim, seja lá qual a idade que ele tinha na época. Então, o segundo assassinato, a gente vê na descendência de Caim, Lameque matou uma criança e uma pessoa. E a gente vê que a cidade ela já está totalmente corrompida, com as suas estruturas totalmente quebradas. Pergunto, quais são as bases e fundamentos das construções das nossas cidades?
qual cidade, sociedade em sua construção que não houve derramamento de sangue? E o que isso tem causado hoje? Deixa essas perguntas para que vocês reflitam em cima disso, sabe? Porque, como eu afirmei, como a palavra está falando, as nossas cidades elas estão com fundamentos totalmente desestruturados, totalmente corrompidos, e essa é a nossa realidade. Então, o que isso tem causado? Guerra, disputa, violência, desigualdade e todos os demais assuntos, inclusive, que a gente vai trabalhar nos próximos dias. Por isso que é importante a gente entender isso, porque isso não se trata simplesmente da corrupção do ser humano, mas sim da corrupção da própria cidade, entende? A corrupção do homem faz com que a própria cidade seja mal fundamentada. E a gente vai ver como que fica quando Cristo entra nessa história. Então, agora a gente vê uma realidade diferente, onde o homem ele percebe que a cidade está desestruturada, que a cidade está quebrada. Então, eu vou situar vocês qual é essa passagem, a passagem de Neemias, depois vocês podem ler Esdras e Neemias, que vocês vão entender melhor. Neemias ele descobre que a cidade dele estava totalmente destruída. As portas estavam queimadas, os muros derrubados, o povo em miséria, em desprezo. Então, quando Neemias ouviu isso, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou. E quando ele chegou até o rei, porque Neemias ele era copeiro do rei, o rei percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Então, o rei pergunta qual que era o motivo da tristeza. E ele fala, como que eu posso não estar triste, sendo que onde estão o sepulcro de meus pais está assolado e as portas estão consumidas pelo fogo. Então, eu peço para que vocês façam esse exercício, assim como Neemias. Nós precisamos reconhecer que as nossas cidades estão destruídas, independente da cidade que você está, seja no interior, seja na capital, em algum trecho, alguma situação há uma corrupção, seja tráfico de drogas, seja violência doméstica, violência sexual, abuso, pedofilia, enfim, essa é a situação das nossas cidades. Então, quando chega alguém para nós e fala assim, sua cidade está destruída, sua cidade está com as portas queimadas, a cidade de vocês está quebrada. O que vocês vão fazer nessa situação? Vocês vão só sentar e chorar? Ou, assim como Neemias, pedir a permissão do rei, que é quem a gente vai ver aqui agora, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então, a gente vai agir como Neemias ou a gente vai agir como um qualquer, digamos assim, aquele que vê a situação de miséria e desprezo e não faz nada. Porque a gente precisa entender, cara, não tem uma cidade aqui que seja totalmente boa e que não tenha algo que você não possa fazer. Aí aqui no versículo 13, a gente percebe que o Neemias ele começou a buscar na cidade onde eram as brechas. Então ele saiu de noite, começou a contemplar os muros de Jerusalém, onde havia brechas e cujas portas tinham sido consumidas. Aí eu pergunto, quais são as brechas das nossas cidades? Quais são as brechas da sua cidade? Em qual brecha você pode se posicionar? Eu vou explicar o que é brecha. Em qual brecha você pode se posicionar para que você possa reconstruir? Então, o que você pode fazer? Ou você vai deixar a sua cidade cheia de brecha, com o muro caído, quebrado, com as portas queimadas, o povo em miséria. O que você vai fazer sabendo dessa situação? Nos versículos seguintes, já no capítulo 3, a gente vê que cada grupo de família começa a se posicionar em uma brecha. Então, Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, eles vão para a porta das ovelhas para reedificar. Os homens de Jericó, também, do lado deles, edificou Zacur, filho de Inri. E se vocês lerem esse trecho, vai ser o capítulo todo descrevendo onde cada grupo vai. Cada grupo vai para uma brecha, se posiciona em uma brecha. Então, assim, quais são as brechas que você pode fechar? Você vai para a área de educação? Você vai para a área de jurídica? Você vai para a área da saúde? Então, todas as áreas têm algum tipo de brecha, têm algum tipo de problema. A gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem... a nossa política é corrompida, a nossa economia está ruim, é ruim. A igualdade, não há igualdade, tem muita desigualdade, e a própria construção da cidade é construída de maneira totalmente desigual, que privilegia uns e outros são totalmente rejeitados, à mercê nas periferias, digamos assim, né, que estão longe daquilo que deveria ser correto, bom, que eu digo assim, eles não têm o acesso que todos deveriam ter, eles são rejeitados. Então, assim, qual que é a sua realidade e onde você vai se posicionar para fechar uma brecha?
em qual área nós temos nos posicionado para fechar a brecha, sendo que cada grupo é enviado para um, sabe? Então, como eu falei, saúde, educação, igualdade, na construção da cidade, no meio ambiente, nas relações pessoais, nos problemas sociais, em que você tem se posicionado. Então, encontre qual que é a área que você tem que se posicionar e se posicione nela, sabe? Se posicione para a reedificação dessa área, para edificação dessa área, sabe? Não é ser mais um, não é só ir para a área de educação ou ser só um professor, sabe? Eu não estou falando aqui sobre questão de grandeza, tá ligado? Mas é fazer a sua parte bem, de forma que você se dedique de fato, porque não é para você que você faz, não é para os homens que você faz, é para Deus que você faz, entende? Então, se posicionem e se posicionem com responsabilidade, sabendo que quem guia vocês não são vocês mesmos, sabendo que independente da área que você tá, cara, eu tenho certeza que Deus ele tem conhecimento para te ajudar a fazer isso de forma perfeita, boa, agradável para ele, para glorificar ele e não para te glorificar ou simplesmente para te dar dinheiro, enfim. Então, se posicione nessas brechas, sabe? Nessas áreas. Assim como Neemias levou os homens a se posicionarem. Porém, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente se posiciona nessas brechas e começa a agir de forma correta, a gente vai ter oposição. Se você se posicionar na política e começar a denunciar todos os casos de corrupção que você vê, se você começar a fazer as coisas da maneira correta, justa, buscando igualdade, buscando ser correto nas suas ações, você vai sofrer oposição, sabe? Se você começar a denunciar a milícia, a gente sabe o que vai acontecer. A gente tem casos aqui, Marielle. Se você começar a se posicionar de forma correta, boa e que os maus sejam prejudicados pelo seu posicionamento correto, você vai ser denunciado, você vai ser perseguido, você vai ser assassinado ou tentativa de assassinato, né? Espero que não sejam. Mas a gente precisa estar ciente disso. Então, a gente percebe aqui que eles tiveram oposição. Tendo o Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e encarneceu-se dos judeus. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Neemias 4, né? Capítulo 4 já. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então imagina a seguinte situação. Os homens que estavam reconstruindo Jerusalém, em uma mão eles tinham uma ferramenta e na outra mão eles tinham uma espada. Essa era a situação que eles se encontravam para se defenderem da oposição. E a gente precisa analisar o contexto também, né? O contexto dos caras era um contexto onde guerra era comum na sociedade, onde as coisas eram resolvidas na base da violência, né? Tem coisas que a gente precisa compreender para que a gente não ache que a gente tem que estar com uma arma aqui e com, sei lá, um diploma na outra mão. Não é isso que eu estou querendo dizer e eu creio que não é isso que o texto quer dizer. Mas é você estar preparado para essa oposição. Entende? A nossa arma não são espadas, não são armas de fogo. A nossa arma é conhecimento, a nossa arma é confiança em Deus, é dependência de Deus, é graça, sabe? É graça. A gente não está mais nesse tempo, nessa dispensação da lei, onde as coisas devem ser resolvidas na base da violência. A gente está no período da graça. Esse trecho, capítulo 5, ele trata de problemas sociais. O povo estava indignado porque eles estavam com fome e eles estavam enfrentando diversos problemas, e eles chegaram até Neemias e até os nobres, os magistrados, e começaram a fazer reclamações. Aí no primeiro versículo fala: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque haviam os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ou seja, o povo ele estava com fome. Então, como eu falei, eles estavam enfrentando problemas sociais, eles estavam enfrentando fome, e eles estavam vendendo os próprios filhos para que eles pudessem comer. Então, aqui nesse trecho, a gente vê indignação popular no primeiro versículo, a gente vê exploração, porque eles estavam vendendo os próprios filhos para que pudessem comer, e as terras, as vinhas, as coisas que eles tinham estavam sendo entregue para que eles pudessem comprar comida. Então, assim, estava havendo desigualdade, porque enquanto alguns tinham esse dinheiro para emprestar, tinham esse recurso para emprestar e não passavam fome, outros passavam. Essa era a realidade enquanto eles reconstruíam, né? Estava tendo escravidão, como vocês podem ver aqui. Nós somos da mesma carne, como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Se você for trazer isso para a nossa realidade hoje, cara, eu pensei, quando eu estava lendo isso, quando eu estava meditando nesse versículo,
Me veio, por exemplo, o caso do João Pedro, sabe? Eu pensei assim, cara, a mãe do João Pedro poderia falar: os seus filhos são da mesma carne que os meus, só que vocês estão fazendo com que nossos filhos sejam mortos e não sendo escravos necessariamente, né? Então, assim, essa era a realidade do povo, sabe? Eles estavam em miséria, tava havendo tráfico humano, porque eles estavam sendo vendidos e era algo por necessidade, sabe? Não era simplesmente financeiro para ter dinheiro, mas era necessidade para comer. Então, esses eram os problemas sociais que eles estavam enfrentando. Então, a gente vê que não é muito diferente de nós. Só que o que Neemias faz? Ele repreendeu os nobres e os magistrados para que eles não pudessem explorar o povo, né? Para que eles pudessem entregar de volta aquilo que havia sido pego do povo, e pediu para que eles restituíssem tudo que pegaram deles. Então, o que eles disseram? Restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então, chamei os sacerdotes e fiz jurar para que fizessem segundo prometeram. Olha que coisa interessante. Aqui se trata de políticos, né? Vamos dizer para a nossa realidade, os nobres e os magistrados. Então, ele repreendeu os políticos. Esse era um papel do profeta. Neemias, ele estava atuando como um profeta. Então, aqui a gente vê o quê? O sacerdote, ele se posiciona em favor do povo e não em favor do político. Eu lembrei de uma frase que o Kivitz disse esses dias, que é o seguinte: eu nunca frequentei palácios e nunca acreditei em profetas que frequentam palácios. Ou seja, cara, profeta não é para andar do lado de político. Profeta é para cobrar político, sabe? Profeta não é para levantar bandeira política. Profeta é para cobrar para que o povo seja beneficiado e não para que o político seja aplaudido, entende? Esse era o papel do profeta. Então, quando o Kivitz falou, nunca frequentei palácios e não confio, não acredito em profetas que frequentam palácios, é isso que ele quer dizer. O papel do profeta é o quê? Denúncia. Se a gente for abrir os livros proféticos, a gente vai ver muita denúncia de desigualdade, de exploração, de opressão. Então, esse era o papel do profeta. Então, quando a gente vê profeta se posicionando do lado de político que está oprimindo um povo, cara, isso é falso profeta, isso não é profeta. O profeta ele tem que se posicionar a favor do povo, para o bem do povo, seja repreendendo o povo para que ele se volte para o caminho de Deus, que esse era o papel do profeta. Então, quando um cara fala que ele é profeta e ele se posiciona contra o povo e a favor daquele que está acima dos nobres, isso não é profeta, gente. Isso é falso profeta. Como eu falei, o profeta, ele se posiciona a favor, primeiro, de Deus, para o bem do povo. Então, o profeta, ele traz uma mensagem de Deus, para que o povo se caminhe nos caminhos de Deus e para que os nobres, enfim, aqueles que são os cabeças, os líderes, se comportem como líderes de acordo com a vontade de Deus, para que o povo seja cuidado, para que o povo seja beneficiado e não para que o político, o líder, seja beneficiado. Não confie em profeta que senta do lado de um líder para oprimir o povo, gente. Quem faz isso é profeta de Baal, tá ligado? Não é profeta de Deus. Então, quais são as consequências dos maus fundamentos da nossa cidade, da nossa sociedade? E como a gente pode reverter essa situação? Como que a gente deve se posicionar? Com conhecimento, com posicionamento, ou seja, está precisando de gente na área de educação? É a sua área, se posiciona na área de educação, gente. Visibilidade, ou seja, buscando conhecer o problema e dando visibilidade para esse problema, por exemplo, a questão do racismo. A gente tem que colocar isso na luz, sabe? Não deixar escondido, mas colocar na luz. Cara, tem problema de racismo, tem problema de violência, não deixa isso acobertado, sabe? Então, ir fazendo as coisas com qualidade na área que nós estamos posicionados, nas brechas que a gente está fechando. Então, crente, vai lá, pega e faz melhor do que está sendo feito. Essa é a mensagem. Não fique esperando que o outro faça bem. Pega e faz você mesmo, sabe? Era o que o meu pastor, meu discipulador sempre fala. Poxa, Bruno, você não está gostando? Pega lá e faz. Vai lá e faz, entende? Então, eu coloquei alguns casos de avivamentos que aconteceram e eu coloquei o motivo. O motivo não, o que eles fizeram. E a gente vai ver que avivamento é mais do que igreja pegando fogo. Pelo contrário, se tem uma mensagem que fala que é avivamento, que o fogo fica preso nas quatro paredes, gente, isso não é avivamento não. Que avivamento ele transforma a sociedade. A gente pode ver aqui, ó, avivamento da Inglaterra, se vocês quiserem pesquisar mais depois sobre isso, com George Whitefield, John Wesley. Então, todos esses nomes aqui. Aí eu coloquei especificamente o John Wesley. O que o John Wesley fazia? Ele visitava presos, ele buscava humanização dos presídios, ele combatia a escravidão, lutava por salários dignos para os operários, ele participou do fornecimento de ensino básico para as crianças mais pobres, e uma das coisas mais importantes desse ponto, que é o ponto dos wesleyanos,
é educação de qualidade, porque foi um movimento que surgiu dentro de universidade. Gente, se vocês souberem o tanto de movimento que surge dentro de universidade, a gente não colocaria a universidade como só um local de passagem ou para adquirir conhecimento. O que John Wesley falou? O Evangelho de Cristo, ele não conhece religião que não seja religião social, não conhece santidade que não seja santidade social. Ou seja, o que é uma religião preso dentro da própria religião que não muda a realidade que ela se encontra, que não muda a sociedade? Que religião morta é essa? Como diz Tiago, me mostre a tua fé sem obras que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, eu coloquei o William Carey aqui, que é o pai das missões modernas. O que o William Carey fez? Se liga. Ele lutou contra o sistema de castas na Índia. Ele não era indiano, gente. Ele foi lá como missionário. Lutou contra o sistema de castas na Índia, lutou contra a prática de autoimolação das viúvas. As viúvas na Índia, elas eram queimadas junto com seus maridos, quando seus maridos morriam, gente. Essa era a realidade. E ele conseguiu fazer com que isso fosse abolido. Lutou contra o infanticídio, fundou faculdades e escolas lá na Índia. Quando o William Carey falou que ele precisava levar o evangelho para outros lugares na igreja dele, essa foi a frase que ele ouviu dos seus líderes. Jovem, se assente. Quando Deus resolver converter os pagãos, o fará sem a sua ou a minha ajuda. Então, às vezes, a gente vai ser desanimado, gente. Você vai falar para o seu líder ou para alguém que, enfim, que está perto de você, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa vai falar, quem é você para fazer alguma coisa? Quem é você? O que você faz? Você não é ninguém. Então, era isso que William Carey ouviu. E qual que era a profissão do William Carey? Ele era sapateiro. William Carey era sapateiro, mas enquanto ele estava fazendo o seu trabalho, ele lia, ele estudava, ele buscava conhecer as coisas. Então, se vocês quiserem pesquisar mais depois sobre os puritanos e os morávios, e também Martin Lloyd Jones, que citou essa frase, eram grupos que viviam uma religião que não era apenas uma religião de templo, de paredes. Inclusive, como disse, se eu não estou enganado, em Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas, ou seja, cuidar dos oprimidos. Essa é a verdadeira religião que Deus quer, que agrada a Deus. E como eu falei, que avivamento é esse que a gente vive, que é exclusivo às igrejas, aos templos, às conferências cristãs? Isso não é avivamento. Então, o avivamento é algo que percorre, sim, ele é derramado sobre a igreja, não templo, mas igreja, pessoas, mas que sai do ambiente religioso, influencia toda a sociedade. Vocês podem pesquisar sobre o avivamento da Inglaterra, que influenciou até o sistema jurídico da Inglaterra, e que até hoje eles são beneficiados por esse avivamento. Então, assim, pesquisem sobre isso que vocês vão entender que, cara, Deus ele se importa com a sociedade. Agora a gente vê, cara, onde está Cristo na história da cidade? Estava meditando esses dias, esse trecho me chamou muita atenção. Diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, ou seja, nessa cidade tem a presença de Deus. Diferente do que Caim fez, saindo da presença de Deus e construindo uma cidade, nessa cidade é a cidade onde o próprio Deus está. E também está quem? Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, na cidade que vem por meio de Cristo, o sangue que está derramado nela não é o sangue de Abel, não é o sangue que vem de um assassinato, é o sangue de Cristo. Então, ela não pode estar com os seus fundamentos corrompidos, pelo menos não quando esses fundamentos são os locais onde nós nos posicionamos, sendo que nós temos o sangue de Cristo derramado sobre nós e é através de nós que essa nova cidade ela é influenciada, ela sobrevive, ela funciona, entende? É claro que a gente pode falar de um contexto, digamos que apocalíptico, ou da Nova Jerusalém, enfim, mas eu creio que o sangue de Cristo ele já está sobre nós. Sendo assim, a gente já vive essa justiça do reino e a partir dessa justiça do reino. Então a gente não pode se contentar com a justiça que a gente vive, com o mundo que a gente vive, sendo que a gente já não está exclusivo a esse reino humano, mas sim a gente já vive uma realidade de um reino que é eterno, que é justo e que é bom. Então, a partir disso, desse sangue que está derramado sobre nós, a sociedade ela precisa ser beneficiada disso. Então, quando fala sobre fechar brechas, se posicionar em brechas, saúde, educação, enfim, você vai se posicionar como alguém que foi aspergido no sangue de Cristo e que leva a presença de Deus nesses lugares. Então, como está escrito aqui, a cidade com mau fundamento tem em seu solo o sangue de Abel. A cidade bem fundamentada tem aspergido o sangue de Cristo por meio de nós. Então, essa é a nossa realidade, é o que a gente deve fazer e viver. Agora, a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Então, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.
ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, não vai haver desigualdade, não vai haver violência, não vai haver opressão, porque não vai haver morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Então, essa é a Nova Jerusalém, essa é a cidade na qual a gente já está com o pezinho lá, entende? Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade essa realidade que a gente já desfruta, entende? Então, assim como não vai haver corrupto, idólatra, não vai haver racista, não vai haver machista, não vai haver fascista, nem supremacista, porque nessa cidade não entra depravado, não entra assassino, não entra imoral, não entra feiticeiro, idólatra, mentirosos. Então, essa é a realidade que a gente vai viver por completo, mas que a gente já desfruta parcialmente dela, entende? Porque a gente já está no reino, a gente já vive a realidade do reino em nós, por meio de nós. E esse último versículo, que diz: Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então essa é a realidade que a gente vai viver futuramente em plenitude, porém é uma realidade que a gente já desfruta parcialmente dela, entende? Então, quando se fala em teologia da cidade, assim como a gente precisa entender a situação do ser humano, inclusive boa parte dos avivamentos que ocorreram porque essa mensagem foi pregada, que o ser humano é corrompido e ele precisa de Deus. A gente precisa aplicar isso através de nossas vidas na sociedade, na cidade. Que a cidade ela está destruída, ela está corrompida, suas bases são mal fundamentadas, são fundamentadas em violência, em guerra, em destruição, conflito, pecado. E a realidade que Jesus nos traz, a partir do sangue aspergido, a gente já desfruta de uma cidade, a gente já vive essa justiça. E essa justiça deve ser feita através de nós também. O Espírito Santo, através de nós, ele faz com que essas coisas aconteçam. Então, cara, se posiciona na sua área de uma forma justa, sabe? De uma forma boa, que glorifica a Deus. E aí, crente, qual brecha você vai ajudar a fechar na sua cidade? Reconheça as brechas que existem na sociedade, na sua cidade, enfim, e se posiciona para fechar essa brecha, gente. Essa é a teologia da cidade. Ou você vai deixar a sua cidade destruída, com os muros caídos, as portas queimadas e o povo em miséria. De que forma você vai se posicionar? Você vai ser conivente ou você vai ser um agente de transformação, sabe? Um embaixador do reino, digamos assim. Os batistas gostam muito dessa palavra. Mas eu acho que é isso. Alguém quer trazer alguma pergunta? A Isabela aqui, né? E você pode explicar um pouquinho mais resumido, mas de novo, aquela parte que você falou sobre já estarmos no novo reino e trazer ele para nós e tal. Essa parte eu fiquei um pouco confusa, assim, eu queria que você repetisse, por favor. A partir do momento em que a gente é salvo, que Cristo ele entra em nossas vidas, a gente já vive de uma forma diferente. A nossa mente ela é transformada diariamente, enfim, a gente até fala da questão da conversão diária, né? Porque diariamente a gente aprende um pouco mais, a gente é corrigido, a gente é repreendido e a gente já aprende um pouco dessa justiça, que é a justiça de Deus, que é a justiça justa, de verdade. É claro que nós ainda temos pecado em nossas vidas, nós pecamos, mas não é algo que a gente vive. A gente não vive no pecado, a gente vive na justiça de Deus. Então, a partir de nós, a partir desse reino no qual a gente já entrou, porque depois que você entra no reino, você não tem como sair, graças a Deus por isso, você vai começar a viver a vida de uma forma diferente. O cristão, ele não é um mini Cristo, e o Cristo, ele não veio para trazer o reino, então o cristão, ele precisa viver como Cristo, viver essa justiça do reino, certo? Depois eu vou trazer algumas referências que vocês talvez compreendam melhor, se vocês quiserem meditar, orar em cima delas, enfim. A gente já desfruta dessa justiça do reino, sabe? A gente tem conhecimento dela, e a gente deve viver a partir dela. Então, quando fala que bandido bom é bandido morto, por exemplo, nós todos éramos pecadores destituídos da glória de Deus e Deus ele nos salvou, entende? Então, como eu vou desejar a morte para alguém, sendo que eu estava morto e fui salvo, recebi vida, entende? Então, a justiça de Deus é isso, entende? É você entender a sua situação anteriormente, você viver
entender, compreender a sua situação anteriormente e entender, cara, que Deus ele traz essa graça e essa graça não deve ficar exclusiva a nós, a gente deve levar essa graça aos outros. Que tipo de cristão seria eu que recebi uma graça que eu sei que é boa e não vou compartilhar dessa graça, sabe? Seja através da sua vida, do seu trabalho, da sua fala, das suas ações, enfim, do seu ministério. Então, é isso que é você viver essa justiça do reino, sabe? Você se posicionar como alguém que desfruta dessa justiça e que entende ela. Pode falar, Luana. Eu fico pensando um pouco quando Jesus, lá em Mateus, ele fala sobre nós sermos luz e sal no mundo. E como isso tem a ver sobre você identificar a brecha. Porque não adianta você pensar nessa visão de ser luz e sal no mundo sem você entender as questões sociais que você está inserido nela. Sem você desenvolver essa empatia. Então tem muito a ver com essa sua fala sobre a questão das brechas, como fala em Neemias, você identificar e poder agir. Isso sim seria ser a luz do sal no mundo. Exatamente. Eu creio que é essencial para a vida cristã a gente entender o contexto que a gente está inserido, sabe? Isso, inclusive, é feito em missão. Por exemplo, tem muita gente que tem problema com o missionário porque acha que o missionário ele vai pisar num país e vai colocar a própria cultura nesse país. Por exemplo, eu ir para o Oriente Médio e chegar lá e querer colocar os árabes para sambar, colocar todo mundo para vestir a roupa que quiser, sendo que eles têm uma cultura específica deles, mas essa não é a verdade. Então a gente precisa conhecer o ambiente na qual nós estamos inseridos para saber como que a gente pode agir nesse local, sabe? Agir que eu digo, por exemplo, se há desigualdade, eu preciso reconhecer essa desigualdade. Eu creio que um dos maiores problemas da igreja hoje, e principalmente igrejas que são igrejas que são necessárias, que são igrejas, por exemplo, de classe média alta, classe alta, são necessárias, mas eu acho que talvez um problema seja que eles não têm essa consciência de classe. Eles não compreendem, muitas vezes, não todas, qual que é o local que eles estão na sociedade. Quais são os privilégios que eles possuem. Porque a partir do momento que eles entendem que, cara, eu sou privilegiado, eu tenho algo que o meu próximo não tem, que o meu irmão não tem, e Cristo, ele pregou essa igualdade. Se a gente for ver a igreja primitiva, uns ajudavam os outros. E aqui eu não estou pregando uma que, cara, todo mundo deve ter o mesmo salário, enfim, isso aí é cada um, você pensa o que você quiser. Mas se eu tenho uma consciência de classe, entendo meus privilégios, como que eu vou deixar que o meu irmão que não possui esses privilégios e muitas vezes é rejeitado e é rechaçado e é violentado, viva como vive, sendo que eu vivo como Cristo. Entende? Que acolheu os oprimidos, que recebeu os oprimidos, os profetas que falavam para que os oprimidos fossem ouvidos, dava voz, pedia para que eles fossem acolhidos. Então é essencial na vida do cristão ele entender qual é o contexto que ele está inserido. Não tenho dúvidas disso, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Então, assim, é necessário, cara, você saber a igreja que você está pisando. É a mesma coisa de eu chegar na periferia, por exemplo, e o que infelizmente acontece, eu chegar na periferia e dizer que se você é pobre, você é amaldiçoado, que é a teologia da prosperidade, tipo, que Deus ele te abençoa através de recurso financeiro. Além de ser uma mentira, você está dizendo algo que o povo não vive, então o povo vai achar que ele é amaldiçoado, que Deus não abençoa eles porque eles são amaldiçoados, porque eles são pobres, entende? Então é necessário a gente compreender a realidade que a gente vive para que a gente consiga entender o que a gente precisa fazer com o que nos foi dado, digamos assim. Eu creio que Deus ele é revelado de inúmeras formas na palavra. Em alguns momentos a gente vê o Deus o Senhor dos Exércitos. Quando o povo está em guerra, ele se revela como o Senhor dos Exércitos. Quando alguém está doente, ele é o Deus que cura. Quando o povo está oprimido, ele é o Deus que traz paz, ele é o Deus de justiça. Então, se a gente entender qual momento que a gente vive, assim como o povo de Israel viveu momentos bem específicos, momentos em que foram oprimidos, momentos que estavam em guerra, se a gente entender qual é o momento, qual é o contexto da nossa sociedade, da nossa comunidade, enfim, a gente vai saber, cara, eu preciso apresentar a Deus a partir desse ponto aqui dele, sabe? É claro que Deus ele é completo, a gente tem que apresentar ele por completo, mas eu creio que Deus, ele mesmo se apresenta a partir da nossa necessidade. Então, assim, se eu tô impaciente, se eu tô ansioso, ele vai falar, meu filho, vem cá, eu sou o Deus que traz paz. Isso não anula o caráter dele, os outros atributos dele, mas ele se apresenta naquilo que a gente precisa. Ele é o nosso salvador porque a gente precisa ser salvo. Então, se eu estou numa sociedade em que eu vejo que há desigualdade, eu vou falar, cara, meu Deus, ele é um Deus que ele prega a igualdade, ele prega o amor ao próximo, e ele diz que a gente tem que acolher aqueles que são desfavorecidos. Então, eu vou viver dessa forma. Se eu estou numa sociedade onde todos têm muito recurso, eu vou apresentar o Deus da humildade, entende? O Deus que você não precisa de recurso para ser filho dele. Então, é necessário, é essencial você entender
o contexto que você vive, ter essa consciência de qual posição você se encontra nessa sociedade, nesse contexto, para que você consiga viver da maneira que ele nos chamou para viver, entende? Agora, respondendo a Aline. Cara, ela perguntou se acredito que há um avivamento próximo. É difícil de dizer, sabe? Eu acho que hoje muito tem se pedido para trazer o avivamento, só que o avivamento ele não vem pela voz humana, ele vem pela voz de Deus. Então eu posso gritar a vida toda que Deus traz avivamento, que não depende exclusivamente de mim, sem ação do Espírito, sem ação de Deus. Então a gente pode analisar a partir de outros avivamentos que houveram. Se a gente for ver o avivamento, por exemplo, da Inglaterra, se eu não estou enganado, a gente percebe que na maioria das vezes havia um certo caos antes do avivamento acontecer. Porém, também havia posicionamento de homens de oração, enfim, que se posicionavam na sociedade, entende? Não, eles oravam muito, mas eles também se posicionavam na sociedade, como eu citei de William Carey, Jonathan Edwards e etc. Porém, também não é da nossa vontade, entende? Não é pelo que a gente faz. Então, se Deus quiser trazer um avivamento, ele traz. Se ele não quiser, ele não traz, entende? Independente do posicionamento humano ou não. Porque se fosse necessário a gente clamar para que houvesse avivamento, a gente já teria mais avivamento do que já teve, entende? A gente já teria um avivamento no Brasil, porque, por exemplo, aqui em Vitória, 2 anos atrás, aliás, tem 3 anos, a gente tem tido vigílias assim, mensais em várias igrejas, vários jovens, vigílias que chega a dar 2.000 jovens orando a madrugada toda por avivamento, mas ainda a gente não está vendo acontecer de fato. Talvez aconteça daqui a alguns anos, não sei, talvez. Então, assim, a gente pode analisar outros momentos, mas como eu falei, não é regra, porque não depende só da gente. Então, enquanto não houver um avivamento, digamos assim, aquilo que a gente fala, nossa, uau, a nossa sociedade está transformada, que a gente se posicione nos locais, que a gente leve esse avivamento, digamos assim, nos locais onde nós estamos, entende? Eu achei muito legal a tua construção de pensamento, Bruna. Eu não consegui ver tudo, porque eu estava dirigindo, mas, enfim, achei a contextualização bem importante. Eu acho que gerou ainda mais em mim algumas urgências, sabe? Muito bom. A intenção Qual que é a intenção dessa conversa? Primeiro, nos mostrar a necessidade da gente ouvir os outros temas, que são temas que nos mostram como a nossa sociedade está mal fundamentada, né? Mas também nos fazer refletir sobre o nosso posicionamento, como a gente tem se posicionado na nossa sociedade. E nos levar a buscar esse posicionamento correto. Tá precisando aqui, é isso que eu faço, eu vou me posicionar aqui. Se eu sou professor e na área de educação está precisando, eu vou me posicionar da maneira correta nessa área. E, como eu falei, não é pensamento de grandeza, gente. Eu discordo um pouco desse pensamento que diz que você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Eu creio que isso é um pouco de teologia da prosperidade voltada para a questão do trabalho. Mas eu creio que você tem que ser o seu melhor naquilo que você estiver fazendo. Você não tem que sempre superar aquele que está lá em cima, mas você tem que sempre que se superar. Por exemplo, a Annelise é psicanalista. Ela tem sempre que, cara, atender os pacientes da melhor maneira que ela puder, sabe? Sempre buscar entender mais não sei se é síndrome, para que ela consiga atuar de maneira mais correta. Ou se você é professor, sempre buscar aprender cada vez mais, porque a gente também não para de aprender. É isso que é a intenção da nossa conversa de hoje, sabe? Primeiro que abrir a porteira, digamos assim, para os outros assuntos passarem, mostrar as necessidades da gente entender os outros assuntos, e eu creio que pode, através dessas abordagens, muitas pessoas aqui serem despertadas para trabalhar nessas áreas. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê alguém aqui se posicionando na sociedade contra o tráfico humano, ou contra desigualdade social, ou contra violência contra a mulher, sabe? Então, assim, a ideia é essa. E eu espero que a gente atinja essa ideia nos próximos encontros também. Só complementando também a questão da preparação, né? Porque quando a gente fala em posicionamento, às vezes a gente acaba sendo impulsivo, a gente acaba querendo, igual eu vejo isso em mim, às vezes quero ir lá fazer, trabalhar, tal,
como eu vou fazer, só que às vezes falta uma preparação antes, ver onde precisa, o que eu posso fazer, como eu vou fazer e se preparar, né? Porque é muito importante. Quando a gente fala em agir em alguma área do nosso bairro, a gente tem que pensar também que eles vão ver a gente como fulano tal. Então, é uma imagem de Cristo que a gente vai estar carregando. Então, acredito que essa preparação é muito importante também. Sim, com certeza. Uma coisa que a gente normalmente não ouve é que Paulo, antes de iniciar o ministério dele, ele ficou 14 anos se preparando, estudando, se preparando mesmo. Então, assim, às vezes a gente acha que eu leio um livro, eu ouvi um podcast, eu vi um vídeo no YouTube, eu já posso atuar nisso aqui. Não, não é assim. É necessário preparação, é necessário estudo, é necessário dedicação para que a gente consiga se posicionar. Porque se Paulo se joga de cabeça logo depois que ele teve a revelação de Cristo, talvez o ministério dele não tivesse sido tão efetivo como foi. Entende? Então, esse momento de preparação, esse tempo de preparação é necessário. Eu achei interessante, Bruno, lá no início mesmo que você estava falando sobre Neemias, né? E o engraçado que você falou aí sobre a gente não ser melhor que as outras pessoas, etc. E eu concordo quando você diz isso, porque Neemias, por exemplo, a primeira coisa que ele foi fazer lá, voltou para Jerusalém, foi reconstruir os muros, né? E ele não era pedreiro, né? Ele tinha outra função lá no reino. Então, assim, você não precisa ser o melhor dos melhores sobre tal assunto. Você só precisa querer ser o agente de mudança, o agente de transformação. Você precisa só querer reestruturar uma coisa que já está destruída, entendeu? Dar um novo sentido e um sentido baseado no que nós acreditamos que é o correto. Exatamente. Acho que é um pouco desumano a gente sempre querer falar, cara, seja melhor que o outro, sabe? É um pouco de coach, sendo que, cara, seja o seu melhor, sabe? Sempre busque melhorar. Até porque você faz para Deus, você não faz para o outro, você não faz para ser maior que o outro. Então a gente precisa ter isso em mente também, até porque é um pouco desonesto, é um pouco errado a gente buscar, por exemplo, quem teve muito mais chance, muito mais acesso para que essa pessoa seja infinitamente inferior a uma pessoa que pouco acesso teve, mas teve muita dedicação, por exemplo. Não estou falando que é impossível, só que é errado. Tipo assim, não é correto. Como eu vou cobrar das crianças da escola que eu trabalhei na periferia ano passado, que elas saibam mesmo tanto que uma criança de um bairro nobre aqui, que tem acesso à cultura, educação, esporte, línguas estrangeiras, no mesmo nível de ensino. Então, assim, a gente precisa entender que tem essas desigualdades e até eu creio que no próprio ser humano, alguns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra. Isso não quer dizer que um é inferior ao outro, mas a gente precisa ter isso em mente. Cara, faz o seu melhor, se posiciona da melhor maneira que você puder, mas não se cobre para ser melhor do que o outro. Até porque isso pode nascer aí raiz de inveja, de orgulho, etc. Então, só ia falar para o que eu despertei, que eu falei que a tua fala gerou isso, né? Mas eu tenho elaborado algumas coisas, assim, nos últimos tempos. E como o Bruno falou, eu sou psicóloga, ainda não sou psicanalista, ainda tenho um caminho, Bruno. É bem difícil, mas vou chegar lá. Mas eu tenho pensado sobre dar aula, assim. Eu nunca quis, acho que é bem difícil. O Lacan, ele fala que há duas coisas que são impossíveis. Uma delas é dar aula, é bem difícil, né? Transmitir conhecimento. Mas eu estava parando para pensar que eu nunca tive nenhum professor nem professora negra durante a minha formação. E na faculdade de psicologia, eu sei que tem gente de psicologia no nosso grupo, é muito forte, muita ideologia. E eu parei para pensar que eu nunca tive professor cristão também. Então, nada do que eu sou eu tive na minha formação, né? Nem cristão, nem negro. E daí eu pensei, eu acho que seria algo importante, né, para minha cidade. Eu moro em Santa Catarina, que tem menos negros de modo geral, mas enfim. E daí eu tenho me dedicado bastante para isso, assim. Daí eu fui abrir um livro aleatório essa semana passada no Kindle do Timothy Keller, e daí a primeira página ele falava assim: a época mais difícil na vida dele foi quando ele entrou na universidade e que o que fez ele permanecer em Cristo foi um grupo de estudo bíblico dentro da universidade. Daí foi quando eu pensei,
cara, acho que é isso, assim. Então, tenho refletido sobre isso. É bom a gente trazer para nossa realidade, assim, o que cada um faz, o que eu posso fazer para ser melhor, sabe? Uma coisa que eu não falei, mas que é importante também, é entender que mesmo que as nossas cidades estejam com maus fundamentos, mal fundamentadas, com muita destruição, tem pessoas que têm se posicionado, inclusive por meio da própria ciência, para que isso seja menos destrutivo, sabe? Nas nossas cidades, elas têm tentado ser autossuficientes. O que é uma cidade boa para se viver, com boa qualidade de vida? Uma cidade autossuficiente. E o que seria uma cidade autossuficiente? Uma cidade que ela usa dos recursos que ela possui naturais de uma maneira boa, só que a partir do momento que a gente entende que ela usa de recursos naturais, ela já não é autossuficiente, porque quem traz os recursos naturais é Deus, né? Então, assim, a gente vê que muita coisa tem sido feita através da engenharia, da arquitetura, para que essas cidades sejam boas, digamos assim. Então, Deus, ainda que o homem faça o mal e a cidade seja mal fundamentada, enfim, Deus ele sempre levanta alguns para que ela não seja totalmente destrutiva e destruída, entende? E isso é muito legal, a gente fazer esse tipo de observação, assim. Inclusive, vocês podem ser usados para isso também, sabe? Seja trabalhando com os menos favorecidos ou, enfim, é isso, galera. E espero que vocês deem também a opinião de vocês aqui no grupo, enfim.